porque foi uma época onde se publicou um artigo gigante, não sei se você já ouviu falar, que chamou WHI. Não. O WHI foi um estudo gigantesco, com muitos erros de metodologia, e que provou, entre aspas, muitas coisas que apavoraram as pessoas. Assim, eu tô resumo do resumo do resumo, tá? Aham. E caiu na mão de jornalista antes de ser publicado esses releasezinho. E aí a capa da Veja era terapia de reposição hormonal dá câncer. Terapia de reposição hormonal mata. Então, Eu lembro disso. você lembra? Eu também lembro, porque meu pai era médico e tal. E eu estava na faculdade em 2002. Eu estava no segundo ano da faculdade. Então, como isso abafou muito o negócio de reposição hormonal e do cuidado da mulher na menopausa, eu tive um ensinamento disso muito ruim. E eu tenho certeza que todo mundo que fez residência de ginecologia de lá para cá aprendeu muito pouco sobre reposição hormonal. Porque foi meio que banido. Não foi banido, mas era uma coisa que ninguém mais queria mexer. Porque, pô, eu vou dar um negócio que dá câncer, eu vou dar um negócio que mata, E que da onde essas infarta. pessoas construíram essa coisa para falar isso? Então, do WHI. Só que assim, por exemplo, a gente aprendeu muito sobre o que não fazer, né? Obviamente, com esse trabalho. Então, a média de idade dessas pacientes era 66 anos. Então, eram mulheres que tinham, no mínimo, ali 10 anos de menopausa. De 10 para além de menopausa. Então, o que a gente aprendeu com o WHI? Que se você der hormônio para uma mulher que está menopausada há mais de 10 anos, ela pode infartar. E isso era mentira. E isso é verdade. Isso foi uma das coisas que a gente aprendeu. Porque eles saíram dando hormônio à torta à direita. Entendeu? Sem ver que cada um era um organismo e tinha que estudar a pessoa no Não, individual. a idade média das mulheres era muito elevada. Então, eles foram provocando efeitos cardiovasculares nessas mulheres. Teve que parar o estudo, esse braço do estudo. Então, esse background aí desse negócio deu uma... A quem estava na menopausa naquela época não teve opção de fazer reposição hormonal. Que época que foi isso? 2002. 2002. Nossas mães. Minha tia nunca quis fazer E reposição hormonal, essas coisas. elas propagam essa ideia de que, de fato, não pode usar. Imagina, você vai ter câncer, você vai morrer, não E pode. que aí sim ia dar toda a disfunção, e etc, né? Que era uma coisa natural, tal. Exato. E hoje a gente sabe que, assim, o hormônio que foi usado no WHI é um hormônio que era extraído de urina de éguas grávidas, que são os estrogênios equinos conjugados. Tá? Junto com uma progesterona, que era uma progesterona sintética, que chama medroxiprogesterona. Ainda hoje, mais de 20 anos depois, se você entrar nas redes de pesquisa, no PubMed, por exemplo, que é uma das coisas que a gente pesquisa, tem trabalho sendo publicado hoje usando hormônios equinos conjugados. Numa época onde hoje a gente usa hormônios isomoleculares, né? A gente não pode chamar de natural, porque para ser natural eu teria que tirar de você para botar em mim. A gente não faz isso. Já tentou se fazer isso, bem lá no início da história, eles pegavam, as mulheres doavam urina. E eles tiravam o hormônio da urina das mulheres. Só que daí começou a não dar certo isso. Mas, enfim, hoje a gente usa os hormônios isomoleculares ou bioidênticos, né? Assim, esse nome bioidêntico é um nome excelente, só que caiu na mão de charlatão, né? Então, parece que a gente está falando de alguma coisa para enganar. Mas não, realmente hoje os hormônios que a gente usa são isomoleculares, eles são exatamente iguais ao que o teu ovário produz. Entendi. E são feitos em laboratório. São feitos em laboratório, mas é igual, entendeu? Então, a hora que ele bate na tua célula, a tua célula não está sabendo que não veio do ovário. Então, são hormônios mais seguros, porque a gente sabe como eles vão agir dentro da célula, entendeu? A célula é familiarizada, vamos dizer assim, com esse hormônio. Então, hoje, como é que fala? Sumiu a palavra. O jeito que a gente faz hoje é um jeito completamente diferente do que se fez no WHI. E a gente está tentando desfazer esse mito de que terapia de reposição hormonal
infarta, mata, E é dá ruim. câncer, né? No próprio WHI, o braço das mulheres que usaram hormônio isolado, mesmo o hormônio de égua, tá? Diminuiu 23% a incidência de câncer de mama. Ninguém fala disso. Cadê que ninguém fala disso, né? Então, assim, a gente começou a privar muito as mulheres de qualidade de vida, né? E hoje, longevidade é trending topics, né? Assim, todo mundo quer viver mais e quer viver bem e quer ter autonomia e quer ter cérebro lúcido, né? Quer poder tomar banho sozinho, se alimentar sozinho e raciocinar. E hoje a gente sabe que para a mulher o hormônio, olha, talvez seja fundamental. Sim. Não para todas, obviamente, né? Todo mundo tem uma tia que tem 90, que é super lúcida e tudo mais. Mas quando a gente fala em população, o que mais mata a gente, mulher, homens também, é doença cardiovascular. Sim. Né? E o hormônio estrogênio, ele é o grande protetor do cardiovascular, né? E aí, de repente, acabou. Foi embora, nos deixou. E aí? Temos que repor. Temos que repor. Mas tem que repor, doutora? Tem que repor, doutora? Eu acho que tem que repor. Então a gente vai desmistificar toda essa questão aí de reposição hormonal e de autocuidado também. Esse aqui é o Resiliência Lifestyle. Eu sou a Mari Heinz, estou aqui hoje conversando com a doutora Cristina Bianchi. E para nós íntimos aqui, que você também já está íntimo com essa introdução maravilhosa, doutora Tina, e a gente vai falar sobre hoje essa questão da mulher mesmo, da reposição hormonal, da longevidade, desse mito que existe de pode fazer, não pode fazer, tá certo, não tá errado. Como ela mesma diz, né, as adolescentes de 40. Você sente que você é uma adolescente de 40? Conhece alguma adolescente de 40? Né, doutora Tina? Quem são as adolescentes de 40? Olha, Mari, eu tenho muitas pacientes adolescentes de 40. Eu acho que essa sensação da adolescência aos 40 também vem dessa mudança que a gente tem de vida da mulher, né? E dessa tendência também dos divórcios, né? Dos divórcios e das mulheres que não se casam, né? Que preferem não ter um relacionamento estável ali, fixo, um homem dentro da casa ou uma mulher dentro da casa. Então, o que eu vejo? Eu vejo essas mulheres se libertando mesmo aos 40 e indo viver uma vida que talvez elas nunca tiveram. E elas estão se libertando do quê? De crenças, de hábitos? O que seria essa adolescência dos 40? Tá? Tudo. Porque eu sinto que, assim, tem aquela mulher que foi muito reprimida, às vezes num casamento muito ruim, e que agora se viu solteira e com muitas possibilidades. Tem aquela mulher, né, vou dar até o exemplo que eu acabei de te falar, que está descobrindo a sexualidade dela aos 40, né? Então, mulheres que... Hoje atendi uma paciente que foi casada com uma mulher durante muitos anos, de repente ela começou a degringolar o casamento dela por 1000 motivos, e hoje ela só pensa em homem e quer... Ela mesma fala, eu quero me relacionar todo dia. eu quero tirar o atraso. E ela tem 44, né? Mas e aí, você tá usando camisinha, né, tal? E assim, né, acaba caindo em muita lorotinha, aquela conversinha que eu que sou mãe, falo, olha, filha, né, eu só tenho um menino, né, mas eu falo para as pacientes, falo para as minhas pacientes adolescentes, eu falo, não cai na lábia dos meninos, né, não tem como saber o que esse menino fez ontem, né, se ele falar, não, é só com você, né, menino... Não acredita, né? A sua saúde tem que vir em primeiro lugar. Então, assim, não interessa se ele tá ou não tá tendo relação sem camisinha com outras mulheres, mas você não pode deixar a sua saúde na mão de outra pessoa. E a minha mulherada de 40, minhas pacientes, tá tudo assim, acreditando, né? Nesse papinho. Então, falta aí também um autoconhecimento, né? Um trabalho de interno mesmo, né? Porque se a gente for ver pela antroposofia, se chega nos 40 e dependendo de como é que você está agindo ou reagindo à sua vida, você parou lá nos 20 e poucos. Né? Então, provavelmente essas mulheres pararam lá nos 20 e poucos e você fica repetindo o padrão nesse sentido, né? Mental também. Eu acho que tem essa questão da sexualidade muito forte. Assim,
HPV em mulher de 40 é todo dia, hoje em dia, porque são mulheres que não foram vacinadas, que estão se relacionando com homens que não foram vacinados, e que a chance de pegar HPV é 80%. E só uma colocadinha lá já pegou. Pegou, né? Então, assim, para quem não sabe, HPV pega pelo contato, não é pelo sêmen, não é pela secreção. Então, assim, quer ver uma situação totalmente normal, eu acho que talvez toda mulher já passou por isso, tá ali com um relacionamento novo, certo? Tá ali, às vezes bebeu e tal, dá uma brincadinha antes da camisinha, pegou. Ah, não, doutor, mas eu usei. Qualquer doença venérea? Não, doenças só de HPV. contato. Herpes genital pega também. E na primeira fase da sífilis, na fase que tem o cancro, se você encostar ali, você pega. Depois é via líquido seminal, né? O esperma. Então, HPV é tão comum, a indústria investe tantos bilhões no HPV, que é o grande causador do câncer de colo de útero, de vagina, de vulva, por causa desse comportamento epidemiológico, né? Então, assim, não basta você usar camisinha. Você tem que usar camisinha da primeira até a última penetração. Quem que faz isso? Entendeu? Na prática, no rolê, no date. Quem que faz isso? Não tem idade para você tomar a vacina de HPV? Tem idade. Se você for ler a bula, né? Então, hoje a gente tem 2 vacinas rolando. Uma só no SUS, que é a quadrivalente, e a outra novivalente ou nonavalente no particular, na rede privada. Por bula, toda mulher e homem até 45 anos deve ser vacinado. Então, se não vacinou, deve vacinar. Esse é o grande mito que a gente tem que quebrar. É muito frequente as pacientes irem no consultório e falar, mas eu não sabia que eu podia tomar. Eu achei que só podia tomar adolescente no posto de saúde, que depois, se eu perdia, não podia mais. Essa é uma das dúvidas. A outra dúvida é, mas eu já tive HPV, eu posso tomar? Essa é uma dúvida muito comum. E a outra é, eu tenho HPV, então eu não posso mais tomar. São essas 3 coisas que eu mais escuto. E aí? Todas essas 3 situações estão equivocadas. Tá? Pode tomar. Então, a primeira situação não é só o adolescente no posto, é até 45 anos por bula, tá? Isso quer dizer que o grupo estudado pela indústria da vacina compreendeu pessoas até 45 anos. Isso não quer dizer que você não possa tomar além. Porém, quando a gente indica para mulheres com mais de 45 anos, e eu posso te dizer que eu indico quase todos os dias para mulheres além, é uma indicação que a gente chama de off-label. Então, a gente explica para a paciente que não é errado, mas eu não posso prometer para ela todos os benefícios que estão descritos na bula, simplesmente porque a mulher com 45, 47, 48, 50 não estava no grupo de estudo. Tá. Mas, obviamente, vai ter um estímulo do sistema imune. Né? Sim, com certeza. E numa doença onde não tem o que fazer, a gente vai trabalhar com o que existe. A outra, que já tive, então não posso mais. Mentira. Hoje, e a outra também, que tenho e não posso, é um equívoco. Porque hoje a gente sabe que a vacina tem um efeito terapêutico. Isso quer dizer que se você tem HPV e toma a vacina, você está mostrando para o teu exército qual é o teu inimigo. Né? O colo do útero é um lugar, gente, como se fosse uma caverna aonde o HPV se esconde muito bem. O HPV está evoluindo com as mulheres, gente, há muito tempo, porque lá é um lugar ideal para esse cara se esconder e ele fica lá. É um lugar onde o sistema imune não é muito bom. Né? A apresentação de antígeno pelo sistema imunológico para o nosso exército não é feita da melhor maneira, igual na nossa garganta, por exemplo, tá? Então, se a gente conseguir, né, se a gente consegue armar com as devidas armas esse exército, né, se ele sabe quem ele tem que matar, e você aumenta muito o número de soldadinhos, né, que é isso que a vacina faz, você ajuda o teu corpo a eliminar o vírus, porque é uma balança entre a atividade viral e o teu sistema imune. Entendeu? A hora que você
melhora o teu sistema imune, a gente vê redução de lesões causadas pelo vírus e maior rapidez em se livrar mesmo desse vírus, né? O problema não é ter o vírus. Então, vamos supor, eu fiz o teu exame, Mari, tá com HPV, mas o teu papo é normal, você não tem lesão, a gente fez uma colposcopia e realmente não temos lesão, mas você é portadora desse vírus. Uma vez que a gente sabe que a pessoa tem o vírus, lógico, eu vou te dar vacina e tudo mais, e algumas outras coisas, mas assim, você que tem o vírus, você vai deixar de fazer exame? Não, né? É uma mulher que a gente vai ser muito mais vigilante, né? E se ela não for colher o Papa no ano que vem, a gente vai ligar e vai falar, olha, então, lembra que você tem HPV? Então, vamos colher o Papa, chegou na hora. Então, a mulher que sabe que tem o HPV dificilmente vai evoluir para um câncer de colo de útero, porque ela vai estar vigilante. E essa vigilância constante vai identificar as lesões pré-cancerígenas, que é típica desse tumor, desse tipo de câncer, e a gente trata essas lesões pré-cancerígenas. A história mais comum do câncer de colo de útero são mulheres que, por algum motivo, não vão ao médico, ou porque não têm acesso, ou porque, quer ver, os 2 casos que eu tive no meu consultório, pacientes que tiveram filho e abandonaram a própria saúde para cuidar do filho. Então, o filho tá lindinho, todas as vacinas, todas as consultas, e ela nunca mais voltou para colher o Papa. Então, os 2 casos que eu tive, assim, graças a Deus, tratamos, elas estão aí, tá tudo bem. Mas uma paciente, o filho tinha 5 anos, e aí ela decidiu ir no ginecologista para ver se estava tudo bem, já existia um câncer inicial. E a outra paciente, a mesma história, só que 7 anos sem ir ao médico. E o filho bonitão lá. Porque as mulheres, elas se esquecem de se cuidar e também tem ainda muita dessa questão da vergonha, né? Eu lembro da minha avó, ela morria de vergonha, também viveu uma outra história, né? A gente está falando de quantos anos, aí vamos dizer 50 anos, que a gente pode ver de evolução, né, de história, assim, que a minha mãe começou com um paninho, né? Então era um lugar que as mulheres, elas tinham um pouco até de nojo da própria menstruação, vergonha daquilo, dependendo da religião, né? De não ir no médico. Tem algumas religiões também que, né, não podem fazer nem transfusão de sangue, essas questões assim. Então ainda existem certos mitos e coisas em cima da saúde da mulher, né? Da gente se cuidar, da gente ter um papel de protagonista na nossa vida, sendo que a gente sempre foi, mas foi colocada de escanteio lá, que estava sempre por trás ali, né? Como uma anti-heroína. E hoje em dia não adianta você ser toda empoderada se você também não cuida da sua saúde. E quando a gente chega nessa idade, que é muito maravilhosa, né, de 40, que você tem uma maturidade, tanto de corpo e de cabeça, se você se trabalhou, é claro, né, porque senão a gente vira lá, fica uma adolê, né, uma adolescente aos 40, que está repetindo um padrão lá atrás que não passou, ficou para lá e não chegou, né. Então, hoje em dia, esse estresse, todo esse empoderamento da mulher, que ela tanto está trabalhando dentro de casa, cuidando da família, cuidando dos filhos, tendo uma realização pessoal nesse sentido como mulher, e também indo trabalhar, tendo o seu lado profissional, esse estresse está gerando uma pré-menopausa ou está natural? Ou até algumas mulheres estão indo com uma menopausa mais tardia pelo fato de serem mais ativas. Como é que está isso? Isso é muito legal, essa sua pergunta. Então, voltando para sua avó, não tinha médica mulher antigamente, eram todos homens, né? A medicina, ela é uma ciência masculina, feita por homens, tá? E esse é o grande problema quando a gente fala em menopausa. Existem coisas, né? O próprio hormônio da égua, né? Tipo, absurdo. Mas assim, é verdade. Isso aqui é muito importante, as mulheres saberem disso, porque as pessoas não sabem disso. A questão do homem está resolvida. Tem testosterona de tudo quanto é jeito. É puff, é gel, é injetável, é comprimido, é tudo que você possa imaginar. Tem para homem. A questão deles, hormonal, ninguém questiona e está lá à disposição, tá?
eles também não passam pela menopausa, tá? Então, depois do WHI que começou um movimento muito forte de mulheres médicas correrem atrás de estudar a menopausa, porque junto com tudo isso veio a longevidade. Então, há bem pouco tempo atrás, a nossa expectativa de vida era 65 anos. Sim. Né? E quando a mulher tinha filho mais nova, ela não trabalhava tanto. Então, quando ela menopausava ali, a média da brasileira é entre 48 e 50, tá? Quando vinha a menopausa, essa mulher já estava com os filhos criados, já tinha cumprido, né, o papel, e ela sabia que estava no último terço da vida dela, porque a expectativa de vida era 65. E aí até já nos 50 você já era velha, Idosa, né? Idosa. E se considerava, entendeu? Se considerava idosa. Isso mudou completamente num tempo tão rápido que as mulheres não se deram conta de que elas vão viver a transição menopausal e a menopausa no meio da vida, quando a gente está voando no trabalho. Auge, Agora a mulherada tá tudo tendo filho mais tarde. Você imagina ter um filho na perimenopausa. Não é fácil. Vamos falar disso depois. Sim, é muito assunto. A gente vai ter que voltar algumas vezes por aqui. Calma, mas só gente. Mas só para contextualizar a tua pergunta, tá? Então, a mulher está vivendo a transição menopausal e a menopausa no momento de auge, Sim. Né? De filho pequeno em casa, né? De marido cobrando também. Nossa, e ainda vem o puerpério, todas as coisas tudo junto, né? Você imagina? Tá caótico, não tá fácil. Não tá. E o que eu percebo, tá? Eu percebo que uma informação importante. Entre o nosso ovário começar a cair de função e ele menopausar de fato, ele acabar com o tanquinho de óvulo que ele tem, vai de 7 a 10 anos. Então, teoricamente, toda mulher de 40 está na transição menopausal em algum momento, tá? Existem mulheres que vão parar de menstruar acima dos 50, tá? Mas não é a maioria. A maioria é entre 48 e 50. Então, se a gente for pensar nisso, praticamente toda mulher entre 40 e 45 está vivendo a transição. E o que para mim tem chamado muita atenção, né, que eu venho trabalhando com mulheres na menopausa já há alguns anos, é o tipo de sintoma que elas trazem para mim, tá? Que é diferente. Então, assim, eu tenho pacientes com aquele perfil dona de casa e tal. Essa paciente vai me trazer um tipo de queixa. A mulher trabalhadora do Brasil, planilhada. Empreendedora. Essa mulher... Brilho no olho. Ela vai me trazer outras queixas, tá? Então, semana passada, eu atendi uma paciente que é diretora de cinema. Assim, um avião. A gente tá falando de mulheres de 40, né? Mulher de 40, sempre mulher de 40. 40 a 50. Entre 40 e 50. Você aí, dos 40 e 50, abre a orelha. Ela começou a chorar e falou assim, doutora, eu emburreci. Eu tô burra. Emburrecimento é um sintoma. Não exatamente essa palavra, essa foi a palavra dela. Mas a gente entende, né? Eu não estou conseguindo mais coordenar as coisas, eu tô esquecendo das coisas, e isso tá afetando muito a minha vida. Esquecimento. Tá afetando muito a minha vida. E assim, eu fui numa psiquiatra, olha que história maravilhosa, assim, se todos fossem assim, né? E porque eu achei que eu tava com uma demência, ou sei lá, eu achei que eu tava deprimida, que eu tava com algum problema muito grave psiquiátrico. E a psiquiatra, depois de algumas sessões, né, conversando, ela falou, olha, eu acho que o teu problema é menopausa. Não é comigo. Você tem que procurar uma ginecologista que seja especialista em menopausa. E é exatamente isso. Ela está vivendo a transição menopausal e dentre os mais de 30 sintomas que a gente pode ter, o que está pegando ela é esse e não por acaso. Porque a parte do corpo dela que ela mais exercita é o cérebro. Ah, vai depender do que você está mais exercitando. É assim, por exemplo, todo mundo já deve ter ouvido falar que menopausa dá fogacho. Aquele calorão. Todo mundo vai ter calorão? Não. Todo mundo já deve ter ouvido falar que menopausa ganha peso. Todo mundo vai ganhar peso? Não. Depende do estilo de vida daquela pessoa. Insônia.
Porque, disparado, todo mundo vem falando que tá com insônia. Todo mundo vai ter insônia? Não, tá? Então, tem coisas que são sinais, que são, por exemplo, mudança de ciclo. Independente do que você faça da vida, se você tem um trabalho mega estressante ou não, a alteração do ciclo vai rolar. Mas a intensidade desses fatores que mudam com o teu estilo de vida, para mim é nítido. Que as minhas pacientes, que são a maioria delas, que são trabalhadoras do Brasil, planilha o dia inteiro, que trabalham muito com o cérebro, elas não estão entendendo o que está acontecendo. Entendeu, doutora? Eu não estou conseguindo mais disfarçar para o meu time que eu não estou conseguindo absorver o que eu estou lendo. Que eu estou esquecendo as coisas. Tipo um cansaço, uma exaustão também? É um cansaço. Esse cansaço não é um cansaço físico. Não é assim, tipo, andei pra caramba e tô com o corpo cansado. O que mais elas reclamam pra mim é falta de energia. É como se a nossa energia vital tivesse mais baixa. É um desânimo. É e mais pode do que um ser, cansaço. Por exemplo, assim, um dia você tá bem e no outro dia você acorda, parece que você vai ter uma preguiça da vida. Então, isso, na verdade, não sei se a ciclicidade é diária, tá? Eu colocaria que é mensal. Porque nessa fase da transição, o mais louco de tudo... vou dar o exemplo que eu dou para os pacientes, que é fácil de entender. É como se, enquanto o teu ovário tivesse óvulo suficiente para manter o funcionamento, ele tocasse, a orquestra hormonal tocasse sempre a mesma música. Tá. Então, você está acostumada com aquilo ali. Durante aquele tempo. De repente, você chega num cutoff de quantidade de óvulo que dali para baixo, ele não consegue mais. E aí, o teu ovário fica eclético. Essa orquestra cansa de tocar a mesma música e cada mês ela vai tocar a música que ela quiser. Tá, então você vai ter um ciclo de 30 dias, um de 20, um de 21, um de 28. É isso. E dependendo de como essa orquestra tocar, você vai ficar com mais ou menos sintoma. Quem não tem ciclo bloqueado, tá? O que é ciclo bloqueado? Quem não toma nada para, tipo, anticoncepcional, de hormonal, essas coisas, e que cicla, começa a prestar atenção se não é isso. Vai ter mês que essa orquestra vai tocar a mesma música de antes. E você vai falar, nossa, eu tô ótima. Nossa, esse mês tô ótima. Né? Você fica um mês, 28 dias, aí o outro mês 28 dias, outro mês... De repente, é uma bagunça. É uma bagunça a transição menopausal. Por isso que ela impacta tanto a nossa qualidade de vida. Entendeu? Por isso também que é importante a gente saber se a gente está na ovulação, na fase lútea, na menstruação, né? Não só a tabelinha para não engravidar, né? Exato. Mas isso quanto... É engraçado porque a gente tem falado muito também do sagrado feminino, né? De recuperar isso justamente por o fato de que você falou, que a medicina era uma profissão masculina, as mulheres tinham vergonha de ir ali. Quantos abusos também não aconteceram ali? Não só, né, moral, físico, enfim, né? Então, essa recuperação mesmo do nosso útero sagrado, né, de entender os nossos ciclos. E é muito interessante, tenho amigas que trabalham com isso, e você tem que se perceber também, né? Às vezes você fala, não, tô na fase de ovulação, vou sentir mais energia. Às vezes não. Às vezes você tá com, né, até com tesão durante a menstruação, que seria uma fase de você estar mais baixa. Ou então uma fase que seria a nossa lua minguante. Sim. Né? E essa questão da lua, das águas também. Então, é todo um conhecimento que está chegando para a gente, não só para desmistificar certas práticas, mas também como para trazer uma maior conexão nossa com o nosso corpo e com os nossos ciclos. Né? E não só para as mulheres, para os homens também, para entender, para parar esse negócio. Tô brincando com você. Cara, para quê? Vou ficar cutucando. Tá de TPM? Poxa, ainda bem que você não tem, né? Mas tem uma empatia. Qual é o problema? Você acha bacana? Hoje em dia as pessoas acham legal cutucar o outro, ser hater e ficar falando, mas a vida é assim. Não, a vida não é assim. A gente tem que parar de normalizar, ser hater, ficar enchendo o saco do outro, uma picuinha, e ter mais compaixão com as outras pessoas. Porque aí você não tem compaixão consigo mesmo. Você também não vai no médico, não tá acontecendo nada comigo, né? Porque tem a negação também, né?
E como é que a gente pode entender se isso daí é um estresse? Porque às vezes o cansaço vem de um estresse também, você está realmente sobrecarregada. Sim. E como é que eu vou, se eu estiver na faixa etária, não é só estresse? Mari, eu acho que isso, a nossa geração, eu tenho 44 anos. Também. A gente está aprendendo. E as médicas estão aprendendo também, entendeu? Porque, como eu disse anteriormente, esse deslocamento da menopausa para esse momento da nossa vida, onde as mulheres, cara, tem mulher engravidando com 45. 50, né? Cláudia Raia, beijo. Tem mulher no segundo casamento. Tem mulher começando a vida. Né? E não só de 40, né? A gente está falando de 40, mas você pode estar nos seus 60 e tá vivendo a sua adolescente 40 dos 60, entendeu? Tenho também, de 50, 60. 50, de 60. Eu já tô tendo. A gente tá do 40 para cima. 40 mais, a gente tá aqui, a gente tá na egrégora. Mas o que acontece? As mulheres, em geral, inclusive, né, não tenho medo de falar, médicos também, tá? Estão com dificuldade de lidar com essa mulher. Não é muito complexo, né? Tem muitas camadas. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de levar em consideração é isso, entendeu? Então, assim, claro que tem mulher, a TPM de uma mulher na transição é monstra. A TPM piora muito. Em que sentido? Todos. Meu Deus. Entendeu? A mulher de 40, a mulher que tem TPM, ela vai perceber que a TPM vai piorar. Mas né? em que sentido? Cada uma vai ter uma... Aumenta a dor na mama, aumenta a indisposição, aumenta a dor de cabeça para quem tem, aumenta a gula para doce para quem tem, aumenta inchaço das pernas para quem tem, entendeu? Irritação, fome. Irritação, muito louca, né? Aí, quase, né? Aí, menstruando no dia seguinte, fala, ai meu Deus, o que eu fui fazer? O que eu fui falar? Né? Então, a TPM da transição, seja ela em qualquer momento da vida, é monstra por causa desse desbalanço hormonal, por causa dessa orquestra que está muito louca, entendeu? Sim. E isso, se a mulher não está ligada no próprio corpo, ela vai começar a colocar a culpa nos outros. Não se colocando em lugar de vítima, não. Mas ela vai achar que é o trabalho que tá ruim, ela vai achar que é o casamento que tá ruim, que é a amiga que é chata. Que é o governo que é culpado. É tudo, entendeu? Sim. Só que assim, e a gente precisa ser ensinada pela nossa ginecologista, quando a gente tem 30 e poucos, 35, quando a gente tá rumo aos 40, a gente tem que ser avisada que essas coisas vão acontecer. Porque se você não é avisada, você vai ser pega de surpresa. Entendeu? Aí vai para o psiquiatra, aí termina casamento, aí pede demissão, entendeu? Dá o cachorro. Acha que está deprimida, né? Todas as questões psiquiátricas, todas, elas pioram na transição menopausal ou no climatério. Eu não gosto muito desse nome climatério, acho um nome muito antigo. Acho legal. Eu gosto. Eu não gosto muito, não. Eu acho que meio antigo mesmo. Acho que transição... Chamava climatério ou menopausa. Ainda chama climatério. Eu que inventei essa coisa da transição menopausal. Transição menopausal, gosto. Porque é uma adolescência ao contrário, né? E são muitos anos, né? Agora, óbvio que tem as abençoadas por Deus, ou por quem vocês quiserem, que vão ter sintoma muito perto do fim. Que vão sofrer muito pouco. Que vão falar, não, mas eu não sinto nada, doutor. Vou tomar hormônio pra quê? E o que vai depender se você foi uma boa menina? Isso tem influência genética. Então, assim, se a sua mãe sofreu muito, pode se preparar. Porque a maior chance é você sofrer muito. Menopausa, onda de calor, insônia, essas coisas. Se a sua mãe passou batido, em termos de sintoma, ou ela achou que passou batido por desconhecimento, você vai ter uma chance de ser igual à sua mãe. Mas o teu estilo de vida é a chave. Mulheres que fazem atividade física... Bora lá, gente, presta atenção. Tá com a caneta aí? É o tempo de você pegar a sua caneta, o seu bloquinho, vamos lá. Qual que é a chave para você passar a transição menopausal? Linda Chuchu. E maravilhosa, chuchulizinha. Eu acho que assim, o mais importante, tá?
O mais importante é saber o que está acontecendo. Primeiro, é isso. Segundo, massa magra. Massa magra. Músculo. Não é macarrão, gente. Massa magra não é macarrão. São os seus músculos do seu corpo. Não é macarrão sem creme de leite. Não é. Pode ser um sem glúten? Também não. Massa magra. Musculação, né? Musculação. Então, assim, gente, eu sou de uma época, né, quando a gente era nova. A gente é nova. Não, nova que eu nova digo, nesse meio. Adolescente. Você vê como a nossa cara, eu atendo mulher todos os dias. Eu tento ser o mais democrática possível. Mas ainda tem termos que a gente não se livra. A ressignificação, ela é assim, ela é gradual processo, mesmo. né? É o processo, a gente se pega mesmo. Então, assim... Massa magra. Massa magra. O que acontece? O envelhecimento do ser humano, homens ou mulheres, a partir dos 35 anos, o nosso corpo, em média, tá, galera? Não é... Em medicina, nada é muito cartesiano. O nosso corpo começa a ter dificuldade em manter a nossa massa magra. E a partir daí, se você não fizer algum tipo de esforço, você vai não só não manter, você vai perder a massa magra. Quando a gente olha para o nosso corpo, o que é o nosso corpo? Órgãos vitais. Tem como mexer no metabolismo do órgão vital? Não, né? É o motor do carro, não tem o que fazer. Osso, não tem o que fazer. Então, o grande pulo do gato é entender que para manter peso e para manter metabolismo, então a gente come para quê? Para dar energia para os órgãos vitais, para manter nosso músculo e o que sobrar vira gordura, certo? É simples o raciocínio. Então, assim, as pessoas vão perdendo massa magra e não se dão conta que estão perdendo massa magra. Elas vão se pesar e só pensam no peso da balança. Então, eu quero pesar 60. E aí, tomo o Ozempic. E a massa magra, vai embora. E é a massa magra que dá que são os nossos cavalos, que é o que faz a gente gastar energia. Sim. A gente não vai conseguir manter o mesmo gasto energético se a gente for perdendo massa magra sem perceber. Sim. Então, se você virar para mim com 40 e poucos e falar para mim, "Ei, doutor, eu tô ganhando peso, mas eu não tô fazendo nada diferente. Eu como a mesma coisa." Escuta, é exatamente por isso que você tá engordando. Porque se você não tá aumentando o teu gasto e você come a mesma coisa, eu sei que você tá perdendo massa magra. Então, você deveria estar comendo menos. Certo? Mas isso não é saúde. Saúde é entender que metabolismo depende de músculo. A massa magra, ela é responsável por regular metabolismo, por diminuir resistência à insulina, por diminuir colesterol. As pessoas precisam entender isso de uma vez por todas. E começar a entender que depois do 35, 40, tem que fazer bioimpedância. Sim. Tem que estar conectado com a tua composição corporal, né? Então, a grande dica é: faça atividade física de força muscular. Que seja um esporte também, a própria musculação. E, mas eu não gosto, eu não consigo. Gente, aí você tem que mudar a tua mentalidade. Tem que mudar. Tem que mudar a mentalidade. E outra, você se visualiza gostando. Sim. E depois que você termina, vem uma descarga de serotonina que você leva pro resto do seu dia. Você não vai precisar ficar tomando isso depois. Né? Antidepressivo, como é que é o nome daquele outro lá que todo mundo, fluoxetina? Eu acho que quando você começa a ver o impacto no teu humor, no teu sono, melhora de exames, na tua disposição. Você vai subir uma escada e sobe, você chega lá em cima e fala, nossa, e mesmo o sono boa. também, né? Dorme muito melhor. Então, a mulher que tá, né, nesse rumo dos 40 a mais, a principal dica é atividade física. Atividade física, anotou aí? Próximo. Gente, é o beabá. Dieta. E dieta não é restritiva. Dieta é tudo que você come. Da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, é a sua dieta. Tá bom? Não é assim que a dieta das estrelas, não sei o quê. Não. Dieta é o que você come no café da manhã, entre o café da manhã, o almoço, o lanchinho da tarde, sua janta,
Isso é o seu dieta. hábito alimentar. Hábito alimentar. Então, adequar o hábito alimentar para cada fase da nossa vida. Então, vai ter fase que a gente vai precisar de mais proteína, de mais cálcio, por exemplo, certo? Então, essa mulher que quer construir massa magra ou não deixar a massa magra embora, ela precisa dar tijolo para a casinha crescer. Uhum. Adianta mandar a equipe de pedreiros se não tem tijolo? Só tem cimento. Você entendeu? Ou então, assim, aqueles lá com a sua areia, né? Areia da praia. Chegou a hora de prestar atenção e de entender o quanto de tijolo você está dando para construir. Então, você tem que comer proteína. Uhum. Né? Isso não é balela, gente. Não. Isso é saúde. Você tem que entender que para fazer músculo não adianta só ir para academia. Precisa comer proteína. Mas eu odeio whey protein, eu não quero, eu não gosto. Tá. Existem 1000 outras formas de você aumentar nível de proteína, né, na sua dieta. Isso é uma das coisas que a gente deve mudar no hábito alimentar, né? Então, aquele café da manhã do brasileiro, né? Que é um pingado e um café com leite, o café com leite e o pão com manteiga, na chapa, já não tá. Que tal colocar um ovinho mexido nesse 2 pão? ovos, a minha Nutri mandou eu comer 3. Você vê? E aí aquilo, né? Eu não aguento também comer tanto. Então, você vai mudando isso. Tem estratégias. Tem estratégias. E a fome que vem? Como é que faz para lidar com a fome que vem? Cara, é isso, é estratégia de alimentação. Porque se você come mais proteína, você vai ter menos fome. Isso eu te garanto. Se você for a pessoa que ataca carboidrato e doce, açúcar, aí a gente vai ter que ter uma nutricionista bem boa por trás para te ajudar. Essa mudança do hábito, né? Prestar atenção no que cada fase da nossa vida vai precisar mais, as pessoas têm que saber. Tem que saber. Né? Tipo assim, é meio básico. E aí começa a entrar também as suplementações. Suplementações. Tá? Dentro da dieta, né? Na sua rotina de vida, que pode ser na dieta, né, no teu hábito alimentar, mas normalmente essas suplementações, elas são cápsulas ou pozinhos. Tá. Né? Por que a gente faz suplementação, né? Não é coisa de charlatão? Não é, tá? Por quê? Por exemplo, creatina. Creatina, né? Tá na moda? Que bom que tá na moda. Creatina é uma substância que a gente produz. Sim. Tá? E que vai caindo de produção com a idade. Então, lembra que o ser humano não vivia tanto. Agora que a gente está mantendo o ser humano vivo, a gente vai ter que dar as armas para a gente viver mais e melhor. Não adianta só ir deixando vivo. Os supplies, né? Os suplementos, A gente vai ter que entender que o nosso corpo não era para estar vivo. Então, como é que a gente vai fazer? Né, para melhorar a nossa performance. A gente conseguiu combater as pragas, né? Pois a gente tá sendo mais longe. A gente tem que entender, Tati, que essas coisas vão caindo, né? Então, assim, a creatina, que é esse boom, as pessoas não sabem para que serve. Para que serve a creatina? Serve para que serve a creatina? Você escreve aqui nos comentários se você sabe para que serve a creatina. Para que serve a creatina? Doutora Tina, para que serve a creatina? A creatina entra na produção de energia de todas as células do nosso corpo. Todas as nossas células, vamos voltar lá pro banco da escola. Tem uma organela que se chama mitocôndria. Lembra da mitocôndria? Lembra da mitocôndria? Eu lembro da mitocôndria. A mitocôndria não é mito, é mitocôndria. A mitocôndria, ela é a fábrica de energia. Tá. Certo? Ela é a usina de energia. E ela vai envelhecendo também. Ela vai oxidando. Ela vai produzindo peróxidos lá de oxigênio, peróxidos de oxigênio, que se você não trata disso, isso é a base do envelhecimento, né? Sim. E aonde a creatina entra? Entra na mitocôndria para ajudar na respiração celular. Então, você vai ter uma célula com mais energia. É Legal. uma célula que vai performar melhor. Em todas as células do nosso corpo. Em todas as células do nosso corpo. Quais são as células mais ativas? Cérebro e músculo. Cérebro e músculo. Então, eles vão captar muita creatina. Lembrando que o coração é músculo também, né? Exatamente. Né? É outro tipo do músculo, né? Então, hoje, os geriatras prescrevem creatina à torto e à direita. Por quê? Para melhorar o cérebro dos idosos.
né? Então, quem que tem que tomar creatina? Teoricamente, é todo mundo a partir dos 40. Todo mundo a partir dos 40 tem que tomar creatina, Tá? mas Aí na não- dose certa, Na né? dose certa, que é para mulher, né, average woman, né, 3 gramas por dia. 3 gramas por dia. E para o homem? 6, o dobro, 6 gramas para o homem. Legal. tá? Então, assim, a creatina é um dos suplementos que age nesse ciclo, tá? Uhum. Outro suplemento, também não gosto de ficar falando muito de doses, senão as pessoas vão lá e compram tudo e acham. Não, as Claro. coisas são meio personalizadas. Sim. Mas uma que, né, é tranquilo de falar, é a coenzima Q10. Então, a coenzima Q10, ele é um antioxidante muito poderoso, né? Que também vai ajudar a não oxidar a mitocôndria. A gente vai ter que suplementar, claro, cada uma tem um momento melhor de ser tomado, Sim. né? Por exemplo, coenzima é legal tomar junto com vitamina E. Tem umas coisinhas, assim, uns detalhezinhos, né? Se eu, por exemplo, pegar, que nem se você falou a vitamina E também, e eu comer alimentos que tenham a vitamina E, eu preciso suplementar também? Normalmente, sim. Entendi. A Não, partir é dos que 40 a gente tem que suplementar. A coenzima, na verdade, ela é melhor absorvida quando ela tá com óleo. Tá. E a vitamina E é oleosa. É oleosa, é. Né? Então, a gente entende que para a mulher, vitamina E é muito importante, tá? Principalmente, essa é uma fase, né, a transição, que as pacientes se queixam muito de dor nas mamas na TPM. Pelo amor de Deus, não só na TPM. E aí, a vitamina E vai muito bem. Isso ingerido Via oral. ou de passar tópico? Não, via oral. Tópico não Via absorve. oral. Entendi. Tem que ser via oral e normalmente, aí a gente, associa com a coenzima. E o magnésio? Então, o magnésio é incrível, né? O magnésio tem muitas ações. As pessoas se atrapalham um pouco, porque tem vários tipos de magnésio, Sim. né? Tem esse magnésio Q10? Tem o magnésio... Quelato. Tem o dimalato. Tem um monte, tá? Assim, outro dia a gente vem e fala só dele. Vamos falar só de suplementação. Já escreve aqui, eu quero pode da suplementação. Se a gente tiver aí uns 100, a gente faz. Mas para essa fase, né, que a gente tá aqui dos 40 a mais, a gente vai precisar... Assim, a demanda maior é para melhorar o raciocínio, né? O nome desse embaralhamento da cabeça se chama nevoeiro mental ou brain fog. Brain fog. É assim que vocês vão encontrar nas pesquisas, na internet, nas coisas. Para melhorar brain fog, coenzima, creatina, são todas coisas que agem ali no nosso cérebro. E o magnésio. Então, o magnésio é o seguinte, gente, dependendo de quem deu a mão para o magnésio, da pessoa que deu a mão, ele vai ter mais afinidade por algum tipo de célula. Pelo intestino, pelo músculo, pelo osso, pelo cérebro, tá? O cara que dá a mão para o magnésio e consegue acessar o cérebro se chama treonato. É a molécula que está grudada no magnésio, é o que carrega o magnésio, tá? Porque o magnésio é um íon, lembra da tabela periódica? Vocês lembram da tabela periódica, gente? Doutora Tina Nerd, né? Não, mas você tem que saber, né? Enfim. Então, o treonato, eu acho que é o grande magnésio da mulher 40 a mais. Legal. Né? Porque vai melhorar o brain fog. Treonato. Eu tenho muitas pacientes que não podem fazer suplementação hormonal. Né? Então, para essas pacientes, não podem porque tiveram um câncer de mama. Para essas pacientes, se elas conseguirem entender o que a gente está falando aqui e focar nisso aqui, suplementação, quem pode fazer, né? Porque tem umas que nem suplementação pode fazer, dependendo da fase do tratamento oncológico. Mas isso a gente vai falar na Roda Rosa lá. Aguardem, gente. A gente vai fazer uma coisa muito bacana para o Outubro Rosa, para autoconhecimento também, em relação, né, a todas essas questões que envolvem o feminino. O brain fog, esqueci o que eu estava falando. A gente estava falando do magnésio treonato. Do treonato. Então, assim, de fazer reposição hormonal, isso, né? Claro, que tem mulheres que não podem. Que o que vai resolver, que o que vai melhorar mais... O brain fog. Obviamente, é modular o hormônio. Né? Porque é isso que está causando o brain fog, então é isso que a gente vai tratar. Mas, às vezes, a gente não consegue... a paciente não se dá bem com a reposição naquele momento, porque normalmente é a paciente que ainda menstrua. Então, esse é um momento chato de repor hormônio, né? A gente acaba
eu tenho muito bons resultados com testo, né? Nesse momento, a mulher que menstrua e que ainda tem ciclo, né? A testosterona na mulher, ela vira estrogênio, porque nós somos uma máquina muito eficiente de transformar a testosterona em estrogênio. Que maravilha. Mas espera aí. A gente está falando aqui das chaves para a gente lidar com essa transição menopausal. Isso. Para a gente chegar na reposição hormonal. A gente está chegando nela ou tem mais algumas coisas? A gente já chegou? Tem algumas filigraninhas de suplementação, tudo, mas assim, os 3 grandes coisas são essas, né? Tá. Então, saber o que está acontecendo com você, cuidar da sua massa magra, uma dieta adequada e suplementação. Então, e o último, a gente tá aqui. E mais pra completar a mão? Os 5 para completar a mão. Sono. Tem que dormir. Fácil falar, né, gente? Sono. Sono é um grande problema para muitas pessoas. Porque dá insônia? Dá insônia. Tá. Dá insônia. Quando começa a oscilar, principalmente estrogênio cair, e a gente começar a ficar insuficiente em progesterona, que é uma coisa que acontece bastante ali na transição, algumas mulheres, às vezes o único sintoma é insônia. E pode ser uma insônia de não conseguir adormecer, pode ser aquela insônia de acordar várias vezes à noite, mas consegue voltar a dormir. Ou aquela insônia de acordar 3h30, 4 horas e não dormir por nada, né? Eu tenho pacientes que falam, doutor, eu acordei, são 4 horas, eu vou lavar roupa, vou passar roupa, vou resolver minha vida. Sim. Porque eu sei que eu não vou dormir. E isso causa algum problema depois no dia a dia? Lógico, precisa ficar acabada. Então, assim, se essa mulher que tem insônia já tem uma TPM monstra, vai piorar mais a TPM ela não consegue dela. nem emagrecer, começa a dar aumenta outros cortisol, né? problemas Aí de coluna, algumas coisas assim. Resistência à insulina, começa a ficar pré-diabética, aumenta a pressão. Isso tudo, né, para quem já tem essa predisposição. E aí, como é que faz para lidar com essa insônia aí vinda da transição? Vários tipos de insônia. Então, eu tenho aquela mulher que chega nessa fase já insone, então ela vai perceber uma piora da insônia, de um padrão que ela já tinha. Então, a reposição e os tratamentos que a gente tem para oferecer não vão resolver a vida dela. Ela vai ter que, né, precisa entender que, assim, ela teve uma piora de um quadro que já existia, então a gente precisa de ajuda dos universitários aí, de especialistas em sono, para conseguir melhorar mais ainda, né, a vida dessa mulher. E claro, aqui é a mesma coisa, é sempre o básico primeiro. Atividade física, né, higiene do sono, reposição hormonal se precisar, beleza. E existe aquela mulher que sempre dormiu muito bem e começa com esses despertares. E começa a ficar exausta. Ou começa a rolar na cama. Se essa mulher, né, nitidamente está tendo insônia por sintoma de pré-menopausa e menopausa, o hormônio resolve. Mas resolve. Qual hormônio? Estrogênio. A progesterona tem uma ação bem bacana, né, tem um efeito bacana para adormecer, porque ela tem um efeito que a gente chama de GABA, de acalmar a mente, né? Então, tem pacientes que a maioria com estrogênio resolve, tira com a mão. Você fala, doutora, 3 dias depois eu estava dormindo de novo, tá? Então, a reposição hormonal resolve. Agora, o problema é quem não pode fazer reposição hormonal. E aí, a gente vai ter que se virar ali com suplementação, com estilo de vida, às vezes com alguma outra medicação, né? Bom, então chegamos agora na reposição hormonal. Se você quiser saber mais sobre a qualidade de higiene do sono, clica nesse card aqui, ó, e assiste esse vídeo maravilhoso desse outro podcast sobre higiene do sono e a importância do sono para você dormir bem e para você poder também viver bem, né? Porque sem dormir fica difícil, né? Bom, chegamos na reposição hormonal. Então, a reposição hormonal, pelo que eu entendi aqui, é a gente repor estrogênio? Então, o ovário, ele produz o ovário produz muitas coisas, tá? Então, o ovário... Além de bebês. O ovário... Brincadeiras à parte, velho. O ovário, ele produz um monte de coisa, tá? Mas as 3 grandes coisas são o estrogênio, tá? O estrogênio, gente, é o hormônio produzido pelo ovário. A gente tem outros tipos de estrogênio mais fraquinhos, o mais conhecido chama estriol,
tá? Que é produzido na gordura ali e tal, tecidos periféricos, mas o estrogênio, que é o grande cara, né, que é o que faz da gente mulher, é o ovário. A progesterona, ela é produzida na segunda fase do ciclo, e somente pelo ovário e pela placenta, tá? Então, acabou o ovário, acabou a progesterona. Fim, tá? Então, se você está dosando progesterona, ela está vindo do seu ovário. E testosterona. Então, a testo, né? Outro mito que a gente vai ter que desfazer de qualquer jeito é essa história que testosterona é hormônio masculino, né? Isso é a maior besteira do mundo. Porque o nosso próprio ovário produz testosterona em quantidades altas, tá? O ovário produz 1/3 da nossa testosterona. O resto vem da adrenal. Então, são esses os 3 grandes protagonistas aí, hormônios protagonistas desta glândula, tá? Que se chama ovário. Na transição, vira uma completa bagunça. Vai ter mês que você vai produzir muito estrogênio e muita progesterona. Vai ter mês que você vai produzir muito estrogênio e pouca progesterona. E aí você vai ter uma baita de uma TPM. Vai ter mês que você vai ter picos grandes de testo. Vai ter mês que você não vai ter pico nenhum de testo, tá? É uma bagunça, tá? Agora, quando essa glândula realmente já parou, a reposição hormonal é estrogênio. Teoricamente e academicamente, a gente vai dar progesterona para proteger o útero contra o estrogênio, porque o estrogênio, gente, ele tem um efeito proliferativo no endométrio. Explicando, o endométrio é aquele tecido que tem dentro do nosso útero, que é o que menstrua, que é o que vem na menstruação. O endométrio é tipo uma grama. Então, ela cresce, aí vem o jardineiro, corta, começa de novo. Aí cresce, vem o jardineiro, corta, começa de novo. Tem esse padrão de funcionamento, tá? Quem que faz o endométrio crescer? O estrogênio. Então, quando você só dá estrogênio para a pessoa, o jardineiro está de férias. E aí, o que vai acontecer? Você vai sangrar sem parar, você aumenta o risco de câncer, porque tá proliferando sem parar. Então, a gente precisa proteger esse tecidinho, o endométrio, contra a ação proliferativa do estrogênio, e o nome dessa proteção, desse jardineiro, é progesterona, tá? Academicamente, é esse o uso da progesterona. Então, teoricamente, se você não tem útero, se você tirou o útero por algum motivo, você não precisa repor progesterona. A gente pode discutir o uso da progesterona para outras coisas, tipo sono, né? Mas isso não é aceito pelo acadêmico, tá? E a outro hormônio que a gente vai repor é testo, tá? A única indicação para reposição de testosterona é baixo desejo sexual. Lembra que a medicina é feita por homens? É o único. Sendo que essas mulheres estão vindo acabadas, cansadas, exaustas. E quem recupera essa exaustão é a testo. Né? Para mim é muito nítido que testosterona tem a ver com vitalidade da mulher, com energia vital, com foco de raciocínio. Né? Então, se a pessoa não tem queixa de libido baixa, ela não pode usar testosterona, pelo que está escrito nos guidelines. O que é uma grande besteira, na minha opinião. Né? Porque assim, a gente pode até contestar isso de uma maneira mais acadêmica, falando, olha, mas quando eu dou testo para uma mulher com baixa libido, ela vem falando que melhorou o sono, melhorou o fogacho, melhora tudo. Lembra que converte para estrogênio? Ela melhora globalmente quando a gente dá testo. Mas o que está escrito no guideline é isso. Só pode usar academicamente para quem tem queixa de libido baixa. Outro dia eu ouvi assim, alguém falando, se o mundo fosse feito e organizado pelas mulheres, a gente já teria tudo resolvido há muito tempo, né? Porque esse negócio da camisinha também, que prazer é esse? Tira tanto prazer do homem quanto da mulher, porque agora que a gente tem umas camisinhas mais finas, uma coisa mais, né, orgânica até, enfim. Mas é muito interessante tudo isso, né?
Esses estudos, só te cortando, desculpa, esses estudos, eles têm quanto tempo que tá aparecendo essa coisa? Os estudos são antigos. É isso que eu tô te falando. Não, mas essas coisas novas que estão sendo descobertas, é de quanto tempo para cá que a gente está entendendo essa reposição hormonal, essa consciência da transição, né, quer ver da uma mulher? Coisa? O estrogênio, ele tem um efeito cardioprotetor, tá? A gente sabe que o estrogênio é um anti-inflamatório de vaso sanguíneo e um vasodilatador. Por isso que se você vai ver as estatísticas de morte de mulher com menos de 50 anos, homem morre 10 vezes mais de infarto do que de mulher. Mulher com 40 anos. Desculpa a minha ignorância, mas homem também tem estrogênio? Não. Ele não tem. Por isso que ele morre mais. Entendeu? O risco cardiovascular da mulher só se iguala ao do homem 10 anos após a menopausa, que é o tempo que teu corpo demora para virar homem, entre aspas. Tá, que o virar homem seria não ter estrogênio. Para perder totalmente a proteção do estrogênio. Que aí seria estrogênio, estradiol e progesterona. Estrogênio. Só estrogênio. Estradiol e estrogênio é a mesma coisa. O estrogênio é o grande cara, tá? Então, assim, ele protege a gente contra a doença cardiovascular. Você não vai ter amigas que vão infartar com 45, mas você vai ter amigos que vão fazer angioplastia com 45, se é que você já não tem. Você vai ter amigos que vão ter AVC com 50, você não vai ter amigas. Pode até ter, tá? Tô falando de maneira geral. Uhum. Mas o número de mulheres sofrendo com doença cardiovascular jovem é muito menor do que homens, tá? E esse risco se iguala 10 anos após a menopausa, tá? Então, né, vamos pensar, eu vou usar estrogênio e vou diminuir meu risco cardiovascular. Não vou deixar esse estrogênio cair. Não é óbvio? Essa evidência científica saiu agora. O guideline mudou faz pouco tempo. Isso tem o quê? Quantos anos? 3, 4, no máximo. Eita. Então, assim, quando o assunto é saúde da mulher em transição menopausal e menopausa, infelizmente, a gente está muito atrasado. Isso mundialmente? Mundialmente. Quer ver outra coisa? Não existe, quer dizer, existe só na Austrália uma formulação de farmacêutica que você compre na farmácia de testosterona em dose de mulher. Não tem. Não existe. A gente é obrigada a manipular. Porque não existe. Só existe em dose de homem. Onde já se viu isso, gente? O que eu sei é que tem 3 produtos em fase de estudo, fase 2 de ensaio clínico, que estão para vir. Mas, por enquanto, a gente é obrigado a manipular. Porque não tem. Como que não tem? Se está escrito lá que pode usar no desejo hipoativo, tá, beleza, eu posso usar, mas cadê o produto que não tem? Gente, como não tem? Eu fico muito brava. Entendeu? Não tem. Então, a gente vai repor estrogênio, a gente vai repor testosterona e, eventualmente, progesterona. E quando é que isso começa a acontecer? Que fase da transição? É assim, a gente vai começar a reposição muito baseado em sintomas, tá? Tá. Agora, uma mulher que menopausou, então se você for ver a definição de menopausa, você teria que esperar 1 ano, parar de menstruar para falar, menopausou. Tá. Pô, a gente vai ficar esperando? Sim, não, né? Os sintomas passaram todos batidos, você achando que tava ficando louca, estressada, enfim. A gente se lascando. Não, vou ter que esperar. Tem paciente que me pergunta, doutora, eu vou ter que esperar 1 ano, então, para começar a reposição? Não. Na verdade, hoje, como a gente tem entrado com reposição o quanto antes, né? Porque, assim, o nosso corpo, ele tá acostumado com hormônio. A hora que começa a cair esses hormônios, o nosso corpo fica doido. Certo? O nosso corpo fica ávido por hormônios. Sim. Sabia? Ávido quando a gente entra na menopausa. E essas pesquisas estão saindo agora, este ano. Veja bem. E, então, assim, o que a gente não pode? Deixar o nosso corpo se acostumar a ficar sem.
Porque a gente já sabe o que acontece quando fica sem. Essas pesquisas já são muito antigas. Pacientes que não fazem reposição, o que acontece? Aumenta risco cardiovascular, aumenta a perda de massa magra, aumenta a perda de massa óssea, aumenta a demência precoce, aumenta risco cardiovascular, né, que eu já falei. Sim. Tá? A gente tem baixa de libido, insônia, tudo isso que a gente falou nessa última hora. E a gente tem muito estudo também, estudos antigos, de pacientes que entraram na menopausa precoce, né? Seja de forma natural, que é mais raro, ou precisaram tirar os ovários por algum motivo. Tá. Então, essa mulher que menopausa muito cedo, ela tem muito mais risco de ter doença cardiovascular, mas assim, muito, tá? Então, isso a gente sabe o que acontece se eu não der estrogênio. E se eu der, a gente está desvendando isso agora, entendeu? Tá. Essa que é a grande questão. Só que a gente vai ficar esperando a evidência sentada? Não, a gente tem que testar. Não é só testar, é entender, né? Então, assim, essa hipótese de que o estrogênio diminuiria risco cardiovascular foi provada cientificamente. Os cardiologistas estão falando disso, né? E a gente, infelizmente, vê ginecologista que nem cita, que nem fala, que não orienta. Você acha que tem uma certa indisposição, vamos assim dizer, de depois que a pessoa ficou lá 9, 10 anos estudando para ser aquele médico, ele não vai continuar estudando para estar se atualizando e acompanhando o que está acontecendo, principalmente nessas áreas que hoje em dia a medicina, assim, de 6 em 6 meses já muda e dá um salto quântico absurdo, né, de descobertas. E aí a gente volta para a primeira conversa que a gente estava tendo aqui, que é da super especialização dos médicos. Entendeu? Então, assim, o cara vira um super especialista naquele assunto. Né? Graças a Deus, eu tenho visto muitas, mas assim, muitas outras especialidades, talvez até mais do que a minha, estudando o efeito dos hormônios no cérebro, no músculo, no osso, no coração. Entendeu? Estão entendendo que o ser humano são hormônios, né? O nosso grande adubo, né, da vida são os nossos hormônios, né? Então, a gente está descobrindo esses benefícios, né? Esse ano saiu uma pesquisa super ótima demonstrando diminuição de 35% no risco de demência. Diminuição de 30% do risco de doença cardiovascular. Sim. Né? Mulher morre de quê? De doença cardiovascular. Doença cardiovascular, gente, mata 7 vezes mais do que câncer. Sim. E a gente tem essa coisa que não vai usar hormônio porque vai ter câncer, aí prefere morrer de infarto. E aí, se a pessoa já menopausou, essas mulheres que estão ouvindo a gente, que já estão acima de 60, que estão com 70, mas que ainda tem esses fogachos, que ninguém explica o que é, que tem insônia, eu vejo perto de mim, né? O que pode ser feito? E que tem até doença cardiovascular. Tem alguma coisa que pode ser feita? Seguinte, existe uma coisa que se chama janela de oportunidade, que a gente aprendeu lá com aquele WHI, lembra dele? Então, o WHI ensinou pra gente que se você der hormônio fora dessa janela, né, após esses 10 anos, o teu corpo se transformou num corpo sem estrogênio e com todos os problemas que isso tem. Então, se eu der estrogênio para uma mulher além da janela de oportunidade, falando isso, gente, de uma maneira geral. Genérica, geral, né? Geral. Individualmente, é outra história. Tá. Isso não é recomendado, tá? Então, se você menopausou com 50 e você tem 64, você se separou e virou uma dolê. E quer curtir a sua vida, mas a sua vagina tá seca, né? E você, agora eu quero fazer reposição. Teoricamente não pode mais. Entendeu? Porque saiu da janela de oportunidade. Tá? Então, essa janela ela é muito importante. Individualmente, então, quando a gente fala de janela, a gente está falando da floresta. Quando você vê uma floresta de cima, é tudo verde. As árvores parecem todas iguais. Quando você vai para uma árvore, você entra na floresta e vai olhar uma por uma, você vai ver que elas são muito diferentes. Sim. Então, as condutas em consultório precisam ser individualizadas. Eu vou ter uma mulher que está menopausada há 2 anos e que não vai poder fazer reposição hormonal porque ela tem uma doença que não pode fazer, ou porque ela já tem doença cardiovascular avançada,
porque fumou a vida inteira, foi obesa a vida inteira e já tem placa de ateromatose, que vai impedir da gente usar Já hormônio. Infartou. Ou às vezes já infartou. Então, essa mulher perdeu, assim, a gente não vai poder ajudar. Com a reposição hormonal. Agora, eu vou ter aquela mulher que passou dos 10 anos, que é uma mulher que mega se cuida e tem uma genética favorável e que tem zero evidência de doença cardiovascular. Essa eu posso discutir com ela, entrar com hormônio mesmo além da janela. Aí a gente está falando de uma pós-60. Pós 10 anos de janela. Porque se essa mulher parou de menstruar, por exemplo, com 55, a janela dela vai até 65. Ah, tá. Então a gente está contando o início da janela de oportunidade quando zerou a menstruação. Parou. E quanto tempo que eu considero que parou? Porque às vezes tem isso, né? A mulher para de menstruar. A última, acabou. E aí, sei lá, 6 meses depois menstrua. Então, é retrógrado o negócio. Você vai olhar para trás e vai falar, faz 1 ano que eu menstruei a última vez. Então, aquela foi a sua menopausa. Tá. Ela é pontual, a menopausa, né? Então, a janela são 10 anos a partir da primeira, última menstruação. Desse fim, né? De acabar. Aham. Então, mas são condutas muito individualizadas. Mas, assim, para a população geral entender, é isso. São 10 anos, a partir daí, não pode mais. Uhum. E se essa mulher, ela quiser, sei lá, voltar a ser adolê e querer também ter mais uma vida... A região íntima, tá? Graças a Deus, a gente tem tratamentos íntimos que são só íntimos, né? Então, assim, eu consigo recuperar muito bem uma região íntima que já tá sofrendo com a síndrome urogenital, né? A síndrome urogenital é a antiga atrofia genital, que mudou de nome e virou síndrome urogenital, porque é um conjunto mesmo de sinais e sintomas que aparece na nossa região íntima, vai aparecer em 60%, 70% de nós, que é a perda da lubrificação, da elasticidade, às vezes vem acompanhado de sintomas urinários, né? Uma incontinência urinária de urgência, começa a acordar à noite para fazer xixi, ou quando vem à vontade não consegue segurar. Então, é aquela pessoa que fala assim, vai com você, vai com essa pessoa no lugar, a primeira coisa que ela vai perguntar é onde é o banheiro. Porque ela tem que estar segura de onde é, porque a hora que vem à vontade ela tem que, correr. Tem que ir rápido, Essa urge-incontinência que aparece pós-menopausa ou ali na transição, ela melhora com hormônios, sabia? Legal. Então, esses sintomas íntimos, né? A gente tem hormônios tópicos de uso só vaginal e algumas tecnologias, tipo laser íntimo, radiofrequência, né? Hoje tem bastante evidência. O que mais tem evidência científica é o laser, né? Uhum. Mas tem outras tecnologias que estão sendo usadas e a gente recupera muito bem as regiões íntimas. Eu falo, quando a paciente chega para mim exatamente nessa situação, 65 anos, já não tinha vida sexual há alguns anos com o marido, aí esqueceu que tinha vagina, aí separou, arrumou um bonitão, uns 20 anos mais novo. O que deu, arrumou lá alguém, e aí foi namorar e não conseguiu. Porque doeu demais. Então, para elas eu falo, olha, eu te garanto que em 3 meses eu recupero a sua vagina. Com a estética íntima? Não é estética, não? É rejuvenescimento funcional. Rejuvenescimento funcionalidade, funcional. Aí você entendeu? vai ser uma mulher de 65, que vai lubrificar, com mente de 40 e vaginas de 20. Não, vaginas de 60, só que vaginas de 60. Mas que funcionam, entendeu? Que funcionam. Que lubrificam, que são funcionalmente adaptadas ali para ter relação sexual, sem dor, lubrificando. Então, hoje a gente tem muitas armas para ajudar essas pacientes que ou não querem ou não podem usar hormônio sistêmico, né? Tá. Vide as pacientes oncológicas, Sim. né? Paciente oncológica não pode usar hormônio, então a gente vai ter que trabalhar essas mulheres com tecnologias, às vezes, dependendo do tipo de tumor, com algum tipo de hormônio, e com os hidratantes, que são a base de ácido hialurônico, ácido lático, que vão melhorar a lubrificação. A partir do momento que uma mulher tem um câncer, ela nunca vai poder fazer reposição hormonal? Não, o problema são os cânceres que têm receptor de hormônio, né? É câncer de mama, que é o câncer mais comum na mulher, né? Câncer de endométrio,
Dependendo do estágio também não vai poder. E alguns tipos de câncer de ovário também não vai poder. Câncer de pulmão, câncer de intestino, câncer... tudo pode. E a endometriose? A endometriose, ela depende do ciclo menstrual, certo? E quando a gente menopausa, são duas coisas. Primeiro, é importante entender que, assim, a quantidade de hormônio que a gente repõe na reposição, ela é muito pequena para ativar esses focos, né? Então, a gente sempre tem que ter o cuidado de entender que a endometriose é aquela grama que tá crescendo no lugar errado. Então, por mais que você não tenha útero, se você tem endometriose histórico, você vai ter que usar progesterona, porque você tem grama, certo? Então, esse é um cuidado. E existe, assim, uma indicação, existem trabalhos mostrando que a tibolona, que é um tipo de hormônio sintético, vai muito bem para essas pacientes também. Então, mesmo quem tem endometriose pode fazer reposição hormonal. Não vai deixar de fazer por isso, tá? Mioma é a mesma coisa. Mioma é um tumor benigno do útero que é sensível a hormônio, né? Então, a gente sabe que gravidez, por exemplo, faz mioma crescer e tal. Então, as pacientes que têm mioma ficam com essa dúvida, né? Eu tenho mioma, será que se eu fizer reposição vai crescer? Na maioria das vezes não cresce. Claro que é porque as doses são pequenas, né? Mas a gente vai acompanhar, claro, né? Assim, se começar a notar que está crescendo e tal, a gente vai ter que ou parar a reposição, ou talvez indicar uma cirurgia, ver o que está rolando, né? Essa questão, ela é muito abrangente, né? Talvez o que a gente esteja conversando hoje, a gente descubra mais outras coisas daqui 6 meses, 1 ano, né? Mas eu acho que é uma base para a gente começar a se perceber, né? E os homens também entenderem essa transição, né? Porque o homem passa por alguma transição, assim, nesse sentido, assim? Assim como a menopausa, mas nem de perto. Nem de perto. Os homens têm as questões deles, tá? Eu não sou uma estudiosa da saúde hormonal masculina, tá? Mas, como eu gosto muito, né, de estudar hormônios, acaba que eu, né, esse ano fui em um congresso que era voltado para urologistas, né? E o que eu entendo é que, assim, o homem não tem uma andropausa que a gente possa comparar com a menopausa, tá? O homem tem um envelhecimento lento, né, do testículo, né? E o que me parece é que, assim, ó, o homem que envelhece e que não cuida da saúde, então aquele homem que ganha peso, barrigudão, chope, né? Come mal, não se exercita, a obesidade, as comorbidades vão fazer o hormônio dele cair. Agora, se esse cara mudar de vida, o hormônio dele sobe. E se não subir, ele pode escolher o que ele quiser usar. Então, não se compara o que a gente tem na menopausa. Não é possível que daqui a pouco a gente está chegando em Marte e essas questões da menopausa estejam tão embrionárias, né? Assim, primeiro que é muito interessante, né? Assim, é muito interessante. Mas essa coisa da menopausa estar acontecendo no meio da nossa vida, porque se a gente tivesse aumentado a longevidade e a menopausa tivesse ido lá para frente, a gente não estava aqui falando disso. Mas é possível ela aumentar e ir lá para frente? Essa geração nova que está chegando aí? Não sei, assim, porque o ovário é uma glândula muito complexa, né? Eu sei que existem pesquisas de recrutamento de óvulos que estão lá dormindo, vamos dizer assim, tá? Mas, assim, não vai mudar a vida de ninguém isso aí, entendeu? Assim, existem trabalhos que estão estimulando esses ovários adormecidos e que estão conseguindo algumas respostas. Mas, cara, isso não vai mudar a vida de ninguém, entendeu? Então, a gente teria que, talvez, fazer um ovário no laboratório e implantar na mulher quando começar a transição menopausal. Aí, gente, vocês roteiristas do futuro, vocês não querem já fazer um filme de ficção científica onde, né, fazem um ovário? Se a mulher não entrar na menopausa, segura. Imagina a mulher não entrando na menopausa. Gente, acabou. E aí, vamos jogar essa sementinha, assim, nessas cientistas, nessas pesquisadoras, né? Ou sei lá, por exemplo, tem transplante de órgão? Então, transplante de ovário? Por que não pega essa mulher que teve... Gente, transplante de ovário. Então, presta atenção, mas isso é meio ficção.
Por que que, Vamos né? lá, vamos pra ficção. Presta atenção aí, cineastas. Pode me chamar, tá? Faço uma pontinha. Fazemos. Por que que não pega o ovário de uma mulher jovem que infelizmente faleceu e não transplanta na pessoa que teve falência ovariana prematura? Será que é possível isso? Que mas ninguém pensa nisso, entendeu? Cara, isso é interessantíssimo, Isso né? é interessantíssimo, entendeu? Mas assim, é meio ficção, né? Vou combinar aqui que é um pouco de ficção, mas por que não? Mas por que não? É um Lógico, você órgão dela transplanta, que óbvio. é um órgão quase essencial Não, e você dela. transplanta pele. Você transplanta tudo, praticamente. Tudo. Por que que não pega, assim, vamos supor, uma mulher jovem que infelizmente, né, teve um acidente, faleceu. Vão tirar tudo. Por que que não pega o ovário e põe na mulher com insuficiência prematura de ovário? Seria possível fazer isso com o útero também? O útero já existe, né, transplante de útero. Quem fez até foi o HC, né, que foi onde eu estudei, o Dr. Dani Eisenberg, beijão. Ele que fez. E aí depois E funcionou? Deu certo? Funcionou. Não tem histórico lugares... de rejeição, essas coisas? Sempre vai sempre ter, vai né? ter. É um órgão non-self, né? Mas assim, tem outros casos no mundo também. É que como tem barriga solidária, né? Como a gente tem... Que nem eu acabei de fazer o parto de uma barriga solidária, uma história incrível. E que dá super certo. Né? Sem precisar passar por um transplante, usar um monte de remédio, né? Imunossupressor. Mas aí não é o óvulo da mulher, é o óvulo da barriga solidária. Não. O caso que eu atendi, né, que eu fiz o pré-natal e tal, uma paciente minha, que tem 40 anos. Não, que eu fiz os partos dela, tem 2 filhos, tal. E o irmão dela, junto com a esposa, descobriram que ela não poderia gestar por uma questão do útero dela ali, uma malformação uterina. E aí eles foram na clínica de fertilização, tiraram o óvulo do casal e o esperma, fizeram um embrião e colocaram no útero da irmã. Tá. E ela gestou o filho do irmão, entendeu? Que maravilha. Eu adoro essas Já mulheres nasceu, parideiras. Tem uma amiga minha também que ela amava ficar grávida. Parou, né, Ana? Beijo pra você. Chega. Mas ela tem uns 5 filhos. Se eu não me engano, é 5? E ela amava ficar grávida. Ela falava, tô coçando, eu preciso ficar grávida. A gente, para, mulher. Né? Tem gente que gosta mesmo. Eu acho muito legal. A Mo, ela gosta dessa paciente e ela fez, assim, foi muito bonito mesmo. Isso é muito legal. E ela gestou pro irmão. Então, assim, Sim. Quem tem essa possibilidade é muito mais acessível, muito mais fácil do que fazer um transplante de útero. Né? E casais gays também, Sim. né? As LGBTQIA+, trans também, os homens. Às vezes até mulheres também, que as duas não querem engravidar. Pode ser que tenha também, né? Porque hoje em dia tem de tudo. Eu tenho pacientes, casal homoafetivo, de mulheres, né? Sempre uma delas topa. Né? E no caso do trans também, teve um caso já, né? De casal trans que o homem trans engravidou e teve... Achei muito interessante isso. Isso que eu queria te perguntar, por exemplo, na reposição hormonal, nessa questão do transgênero, né? Uma mulher trans, ela já vai ter que fazer toda essa questão hormonal, porque ela já nasceu com menos... estrogênio e ela também não tem óvulo, né? A mulher trans, ela é um homem biológico, certo? Então, ele vai ter que bloquear lá a testosterona e tomar estrogênio. Então, vai diminuir o risco cardiovascular dela e vai aumentar o risco de câncer de mama, por exemplo. Pela dose de estrogênio que ela vai... Então, assim, essa transformação ela é real mesmo. Só que o órgão interno continua sendo masculino, né? Então não vai poder gestar. O homem trans é uma mulher biológica, né? Que fez essa adequação de gênero, né? Sim. Mas continua... Alguns homens trans querem tirar o útero. Tá? O que mais acontece é a cirurgia de tirar as mamas. Sim. Isso é a primeira coisa que eles querem é tirar a mama. E muitos querem tirar o útero para parar de menstruar. Sim. E não é tão simples assim, né? Porque é um órgão saudável. E aí você vai passar por uma cirurgia, então tem ali umas questõezinhas. Mas se mantiver o útero, é só parar com o bloqueio hormonal, né, e com a testosterona, voltar a ovular e engravidar.
Mas e então, por exemplo, um homem trans que ele não retirou o útero, ele vai Pode passar pela engravidar. menopausa? Não, porque ele tá bloqueado, né? Assim, os ovários não estão funcionando. Porque ele toma hormônio para Porque ele isso. toma hormônio para isso. Ele toma mais testosterona. Exatamente. Os níveis de testosterona vão ser semelhantes ao de um homem. Aí para de menstruar. Por isso que cresce pelo, Sim. cresce músculo, muda a voz. Mas aí para de menstruar. Para de menstruar. E não vai precisar fazer outra reposição. Não, porque ele não quer, né? Ele quer ser um homem. Entendi. E aí assume os riscos cardiovasculares. Entendi. É muito interessante Mas isso, para essas né? pessoas isso é secundário, né? Eu acho que Sim. o mais importante para elas é a adequação de gênero mesmo, né? Estar no corpo que ela se sente Sim. bem. Até para eles próprios entenderem, né? Porque tem muita gente agora também que tem aquela... eu esqueci o termo, eu estava assistindo um vídeo de uma menina que ela seria... Para a medicina, ainda ela é hermafrodita, Uhum. né? Então... A gente chama de intersexo. Isso, intersexo. Né? Então, estava assistindo o vídeo dessa menina intersexo e ela estava mesmo, até ela tinha algumas certas dúvidas em questão do hormônio que não fabricava. Isso daí também... É difícil, É. Mari, isso, porque assim, é raro, né? Então, assim, Sim. a gente tem, por exemplo, lá no HC, um grupo de médicos que cuida disso, porque é raro, né? E não é fácil de Não. definir, entendeu? Quando a genitália é ambígua. É. Então, aí tem que fazer cariótipo para entender se é XX, se é XY, né? E essa escolha também, né, já quando vê desde criança, de dar determinado hormônio e não perguntar para a Isso. criança, né, para a pessoa que está crescendo ali, o que ela prefere, né? Como é que ela se sente? Ela se sente mais homem, mais mulher, ou então também não binário, essa coisa toda? Existem muitas histórias, tá? Sim, muitas, né? Até quando eu era estudante e tal, né? Muitas histórias sobre esses casos de que foi criada, né? A mãe achou que tinha que criar como uma menina, só que aí na adolescência a pessoa se entendia como um menino, Sim. né? E às vezes é uma questão que faz uma operação, alguma questão lá que é irreversível, né? Exato. E aí isso, cara, causou muito problema, assim, para essas pessoas. Hoje todo mundo entende melhor, né? Uhum. E essas famílias são mais acolhidas pela equipe médica, né? Para ter o entendimento do que está acontecendo. Isso causa até uma própria confusão mental, né? De Mas tipo... não é fácil, Não. são casos difíceis de conduzir, né? Sim. É difícil de conduzir, não é fácil. Tem que ser com um especialista mesmo, né? Nesse tipo de assunto. Uhum. Você, assim, do seu coração, da sua percepção da vida, de como mulher, como ser humano, como médica, o que você vê, assim, dessa questão hormonal que todos nós estamos passando, né? As mulheres, os trans, os intersexo, toda essas novidades que estão vindo pra gente, né? Como é que você vê até isso espiritualmente? Cara, eu acho que isso só está ajudando as pessoas, né? Eu acho que principalmente quem é trans, né? Eu acho que eram pessoas que sofreram demais já, tá bom já. Acho que elas podem usufruir da ciência, né? A gente está aqui para ajudar essas pessoas, né? A decisão não é nossa, é delas, né? Então a gente tem que ajudar. E a gente vê as pessoas felizes com as escolhas que elas fazem, porque eu tenho eu não trabalho exatamente com isso, mas eu tenho pacientes minhas que eu atendia de menstruar. Começou a menstruar, a mãe levou e tal. E que um dia chegou para mim e falou: doutora, meu nome agora é Yuri. E aí foi um chororô, porque ela me contou, né, toda essa fase dela, como que ela ia contar para os pais, porque ela era a menininha do papai, né, assim, muito difícil, mas graças a Deus ela tá vivendo a vida dela hoje, e ela tem a opção e a possibilidade de fazer o que ela acha melhor para ela. Claro. Né? E a gente tem que respeitar, acolher e oferecer o melhor. Então, e hoje a gente tem isso, acho que quase todos os centros de hospital-escola têm
dentro da disciplina de ginecologia e de urologia, o acolhimento dessas pessoas. Ginecologia e urologia. Então, a pessoa trans, ela pode procurar tanto esses dois profissionais. Normalmente, o homem trans, ele vai ser cuidado por ginecologistas. E a mulher trans por urologista. Para fazer essa adequação de sexo, assim, tá? Pela questão do organismo mesmo, né? Do corpo. Sim. Né? E assim, esse homem trans, ele ele tem vagina, tem clitóris, tem vulva, né? Então, por mais que se transforme um pouquinho ali, mas a gente está falando do aparelho, né? Do órgão. Né, aumento de pelo, aumento do clitóris e tal, existem homens trans que são gays. Sim. Certo? Sim. E que se vão se relacionar com outros homens que não necessariamente são trans e que vão querer ter penetração, né? Vão querer usar o órgão genital feminino. E aí, toda essa transformação hormonal com testosterona vai secar a vagina, porque o estrogênio foi embora, lembra? Lembra. E aí, a gente tem que cuidar para funcionalmente fazer essa vagina voltar a lubrificar, a ter prazer e tudo mais. Esses brinquedinhos, esses lubrificantes, assim, que existem aí nos sex shops, essas coisas ajudam também? Sim. Sim, né? Óleo de coco. Muito. Para as oncológicas, então, o óleo de coco salva a vida delas. Que é antibactericida também, né? Mas eu acho que mais do que isso, Mari, esse grupo de mulheres, né, eles são orientadas a usar hidratante íntimo, que são produtos que você compra em farmácia, tá? E que usa de 3 em 3 dias. Sim. Só que isso é caro. Entendeu? Então, assim, não é... talvez a grande parte das mulheres que estão no grupo das sobreviventes não tem grana para comprar. Ninguém vai dar para elas esse hidratante. A solução é o óleo de coco. Entendeu? Ele é seguro. A gente ensina elas como é que faz a bolinha para colocar dentro, como é que espalha por fora. Nossa, ajuda muito. E mulheres que, mesmo que use hormônio e tudo, se quiser usar óleo de coco, pode usar óleo de coco. Sim. Aí é o extra virgem. Extra virgem, gente. Só o óleo de coco você não. Nossa, brincadeira, né? Mas, nossa, que maravilhoso esse papo. Cada vez mais a gente descobre, né, essa maravilha que é ser mulher. Eu também acho. Né? Que potência que é essa oportunidade. A gente tem uma missão aí, né, de combater essa misoginia, de transformar isso, né, dentro de nós mesmas e dentro dos homens também, mas eu acredito que a gente está indo para um caminho muito legal e é uma oportunidade muito maravilhosa estar vivo nessa época, né? Poxa, concordo. As coisas eram bem mais difíceis. Bem mais difíceis, né? A gente está descobrindo tantas coisas, né? Até a parte dos absorventes íntimos também, cheio de coisas que dão alergia e até podem causar até câncer também, né? Você sabe que na Europa, acho que é a Johnson, né? Lá só pode usar algodão orgânico. Não pode mais ter nada sintético em absorvente, nem íntimo, nem interno, nem externo. Engraçado, né? E já tem pesquisa mostrando, olha que legal isso. Uma pesquisa que comparou, tá? Isso aí eu fui atrás porque eu tinha essa dúvida também. Quando começaram os coletores a entrar no mercado brasileiro, eu tinha dúvida. Porque eu falei, cara, vai ficar aquele sangue parado lá muito tempo. Será que não prolifera bactéria? Eu tinha essa dúvida. Quanto médica, né? Porque eles falam que pode usar até 12 horas. E aí fui atrás de pesquisa sobre isso. E tem pesquisa, tá? Comparando uso de coletor e uso de absorvente externo, não interno, no impacto da saúde da flora vaginal. Olha que legal. Cara, o coletor é melhor do que o absorvente externo. Ele altera menos a flora.
do que o absorvente externo. E aí a pessoa vai ter menos corrimento. Sim. Não é muito legal? Nossa, é maravilhoso. Então, eu achava que era o contrário. E não é. Porque eu acho que o silicone ele é mais inerte, né? Do que aquele monte de coisa química ali do absorvente, né? Sim. Que interessante. É muito legal. Vamos dormir com essa. Vamos. E com todo esse papo maravilhoso. Tina, que maravilha! Obrigada, Marta. Gente do céu, vocês amaram, doutora Tina? Eu amei. Amei muito, muito, muito. A gente volta aqui depois para falar também do início, né? Dessa parte da menstruação. Ah, sim, que eu adoro. Né? Mas vamos deixar para um outro papo, porque a gente tem que digerir muita coisa aqui. Eu amei, espero que vocês tenham gostado também. Escrevam aqui suas dúvidas, suas perguntas também para a doutora Tina. Algum caso, se você se sentiu identificado com algum desses sintomas. Então, assim, gente, não é mais tabu reposição hormonal. Olha que maravilha, suplementação e hormônio. Vamos lá, mulherada. Não, chega de ficar reclamando que você está exausta. Vamos lá. Não, tem tratamento, né? Vamos Por se favor. tratar, né? Vamos fazer um pouquinho de exercício físico, dar uma olhada na dieta, porque a gente está sempre se reinventando. Então, assim, Cara, até o para ter... exercício, as pessoas, quando pensam em musculação, as pessoas pensam num ambiente hostil, entendeu? Que ela vai chegar lá com aquela roupinha que talvez para muitas, né, é meio desconfortável, e vai ter um monte de homem fortão e mulher gostosona. Só que esse cenário tá mudando, gente. Sim. Tá? Não é mais assim. Hoje as academias estão sendo dominadas por mulheres atrás de qualidade de vida, né? Por senhores. Meu pai tem 82 anos e faz musculação. Minha mãe tem 80 e faz musculação. Então acabou essa história, tá? Ah, não, eu não tenho tempo, eu não tenho nada. Existem treinos de 15 minutos que você pode fazer na sua casa. Para começar. Sim. E depois que você pegar o gosto e começar a perceber os benefícios... Aí você vai pra academia toda cheia de poder, entendeu? Então, já começa a subir escada em vez de elevadora. Já é alguma coisa, né? Ou descer também, mas toma cuidado com o joelho. Obrigada, Tina. Um beijo pra vocês e até o próximo Resiliência Lifestyle. Beijo.